Nós estamos falando sobre uma vida centrada no Evangelho. E antes da gente começar o nosso estudo de hoje, nosso pensamento, nossa palavra, eu queria que você pensasse em algo bom. Pensasse por um segundo em algo que você ama, que você gosta muito. Uma coisa que você gosta, que você curte. Algo que dá prazer para você, a primeira oportunidade que você tem, você corre para fazer aquilo. Alguma coisa que você tem contentamento, que você, se puder, reserva uma parte do seu dia para aquilo, ou que você consegue fazer nos seus afazeres diários em conjunto, mas que é algo sagrado, é algo que faz com que você fique muito feliz. Que coisa é essa que faz com que você tenha esse prazer, essa alegria e essa felicidade? Algo que traz para você um sentimento bom de completude, de plenitude. Você consegue pensar em algo que te faz muito, muito bem? Uma coisa boa. Consegue pensar? Coisa fácil, gente. Não pensar em coisa ruim, às vezes é mais fácil falar, né? Mas uma coisa boa. Eu acho que talvez tem gente que vai pensar num lugar preferido, tem gente que vai pensar numa pessoa preferida, tem gente que vai pensar num esporte, num hobby, tem gente que pensa, talvez, num tempo de descanso, numa viagem. São tantas coisas que fazem bem pra gente, né? Mas tem algumas coisas que fazem melhor, que fazem com que a gente se sinta bem. A gente corre para aquele cantinho, para aquele lugar, para aquilo que faz bem pra gente. Mas acho que dificilmente, nesse pensamento de hoje, de agora, nesse minuto, quando você é levado rapidamente a pensar em algo que te faz muito bem, que te dá prazer e alegria, você, num primeiro momento, vai pensar na lei de Deus. Primeiro porque quando a gente fala em lei, ela já soa como algo meio pesado. A gente fala em lei já parece algo meio negativo quando fala em lei. A lei, para nós, no primeiro momento, não nos parece algo positivo. Ela carrega um peso muito grande. E hoje, quando a gente vai falar sobre uma vida centrada no Evangelho, a gente vai falar sobre qual é a relação do Evangelho com a lei. Como que nós, salvos pela graça de Deus, que não fomos salvos pelas obras, nos relacionamos com a lei de Deus. O que é a lei? Ela é boa? Qual que é essa relação que a lei tem com o Evangelho? Será que Deus espera que eu obedeça a lei? Qual que é o propósito da lei? Será que a lei vai me ajudar a crer no Evangelho? Essas são algumas questões importantes e viscerais para que a gente compreenda o que é a lei de Deus e a gente possa entender qual que é a nossa relação com a lei e com o Evangelho. E a gente não precisa ser um leitor muito assíduo, a gente não precisa ser um leitor da Bíblia muito atento, muito dedicado, para a gente chegar à conclusão que a lei, que a palavra de Deus, ela é cheia de comandos, cheia de proibições, cheia de mandamentos, não é verdade? Há um tempo atrás, não é dessa nova geração, mas talvez da minha geração, o crente, que agora não fala mais crente, mas na minha época era crente que falava. O crente era aquele que não podia fazer um monte de coisa, não é? O crente não podia isso, o crente não podia aquilo, o crente não podia... O crente era conhecido por seus usos e costumes, porque a maioria das pessoas, elas tinham todo um padrão de vestimenta, de comportamento, que hoje já não é mais assim, mas na minha época era assim. Infelizmente, o crente naquela época, ele não era conhecido como aquele sujeito que não pode maltratar os outros. Aquele sujeito que ama as pessoas. O crente é aquele que trata todos de uma forma igual. Esses crentes, eles
consideram as pessoas superiores a eles mesmos. Esses crentes, esses maridos todos, estão dispostos a morrer pelas suas esposas. Esse monte de mulher crente, todos submissos aos seus maridos. Não, não era sobre isso que os crentes eram conhecidos. Eles eram conhecidos por um monte de proibições, mas que dificilmente a gente encontra guarida dessas proibições na palavra de Deus. Era uma lista de pode e de não pode. Era uma lista de mandamento. Um livro, então, que a gente conhecia, um tipo de gente que se sujeitava a uma lei, um tipo de lei de gente que pode ou não pode fazer e viver debaixo de um código de conduta. E isso era um impeditivo, isso era um impedimento para um monte de gente que não era cristã se achegar ao Evangelho. Até mesmo para nós cristãos, que nós hoje temos essa visão do Evangelho, e nós temos a visão da graça de Deus, porque nós estamos há 3 semanas falando sobre sermos aceitos por Deus, não por meio do nosso desempenho, mas única e exclusivamente por causa da graça de Deus. Não é sobre isso que nós estamos falando? Então nós chegamos hoje ao seguinte questionamento: se nós somos salvos pela graça de Deus, nós chegamos até hoje, nas últimas 3 semanas, para fazer essa pergunta: se nós somos salvos pela graça de Deus e não pelas nossas boas obras, será que obedecer à lei de Deus ou não realmente importa? Se eu não sou salvo por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, é importante obedecer? E essa é uma pergunta muito importante para nós. Para nós que somos cristãos, nós precisamos compreender qual que é a nossa relação com a lei de Deus e com a palavra de Deus. E hoje a gente transita entre 2 polos opostos e altamente destrutivos. E você vai entender que polos são esses, que é o legalismo e a licenciosidade. De um lado, a gente tem aquelas pessoas que acreditam que elas podem ser salvas se elas obedecerem à palavra de Deus. Que elas se esforçarem, se elas obedecerem às regras, elas vão ser aprovadas por Deus, e elas vivem debaixo desse desejo e desse esforço pessoal, e elas se dedicam, e elas se esforçam, e elas vão firme naquele propósito. Por um outro lado, aqueles que entendem que são salvos pela graça e vivem na hipergraça, eles têm um pensamento de que, porque eles estão debaixo da graça, eles não precisam obedecer à lei. Já que eles estão debaixo da graça, eles são livres. E eles não precisam se sujeitar à palavra de Deus como verdade absoluta à vida deles. E eles conseguem entender que Deus os salva, que Deus os ama, que Jesus já o libertou do peso da lei. E eles vivem de uma forma debaixo dessa graça que é praticamente uma desgraça. Então a gente vive hoje transitando entre esses 2 polos que são igualmente destrutivos para o Evangelho. E a gente vê em Paulo uma preocupação muito grande de alertar a igreja para esses 2 grandes perigos. E nós precisamos, em primeiro lugar, perceber se nós estamos nos posicionando em um desses lugares para saber se nós temos uma compreensão correta do que é a lei de Deus no nosso coração. Quando Paulo ele olha para o legalista, por exemplo, ele vai falar o seguinte em Gálatas 3:3: vocês são insensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês que foram salvos pela graça, vocês que agora começaram pelo Espírito, vocês que creram pela fé, agora vocês acham que vão conseguir continuar pelo esforço próprio, na força do braço de vocês? Aí ele olha para os licenciosos, para aquele pessoal lá dos romanos, de Roma, que achava que a vida ia tudo acabar em pizza, no final ia ficar todo mundo salvo mesmo, e vamos viver na bandalheira. E ele fala: escuta, como que é isso? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? É assim? Vamos viver dessa maneira? Ele fala: de maneira nenhuma. Que loucura é essa? Vamos viver no pecado porque, afinal de contas, a gente está debaixo da lei? Não, de jeito nenhum. Qual que seria, então, a forma de nós olharmos a lei de Deus sem cairmos na grande armadilha de viver entre o legalismo, de que preciso me esforçar,
E viver o evangelho é muito difícil, é muito suado, exige muito desempenho. Eu não estou conseguindo. Ou, deixa para lá, quieto esse negócio, eu não vou conseguir mesmo, é a graça de Deus e vamos embora. Qual que é o momento e o lugar onde a lei de Deus faz sentido e como que eu devo me relacionar com ela? O propósito de Deus é que a gente entenda que a lei nos impulsiona na direção do Evangelho. A lei nos leva em direção do Evangelho, a lei nos leva em direção a Cristo. E o Evangelho nos liberta para obedecer à lei. A lei de Deus nos leva, a lei de Deus, Gálatas vai falar que nos leva como um aio, como um professor, como uma babá, nos leva na direção de Cristo, nos leva na direção do Evangelho. E o Evangelho nos liberta para nós obedecermos à lei. Como isso acontece? Nas últimas semanas nós temos falado que a ótica correta do Evangelho nos leva a percebermos quem nós somos e encararmos a nossa pecaminosidade. E também olharmos e cada vez mais percebermos a santidade de Deus e sabermos quem Ele é. E quando nós olhamos para nós e olhamos para Deus e olhamos para tudo aquilo que Deus espera de nós, nós corremos para Cristo, porque não há nenhum outro lugar para nós corrermos senão para Cristo. A cruz de Cristo é o único caminho que nos leva, faz uma ponte entre a nossa terrível pecaminosidade e a nossa necessidade que nós temos de salvação e da santidade. Então, o que é a lei? A lei, ela é um espelho. Vocês se lembram da história da Rainha Má? Vocês cresceram com a história do espelho, espelho meu? Existe alguém mais bela do que eu? É a história daquela rainha que passou a vida ouvindo o espelho falando, não, você é a mais bela. Até que um dia ele fala uma dura crítica para aquela rainha, olha, tem alguém mais bonita do que você. E a verdade sobre essa história é que um bom espelho não mostra mais nada do que a verdade. Um bom espelho fala a verdade. E a lei é esse bom espelho que vai falar a verdade. Os espelhos antigos, eles distorciam um pouco a imagem, mas não os espelhos de hoje. Os espelhos de hoje mostram perfeitamente quem você é. Tem gente até que se estranha, né? Que se olha ali nos filtros do Instagram e vai se olhar no espelho e fala, meu Deus do céu, eu estava tão mais bonita lá no filtro, o que foi que aconteceu? Se você se olha de manhã, você tem mais de 40, você se olha no espelho logo cedo, assim que você se acorda e fala, meu Deus, quem é essa pessoa? Até o rosto de desinchar, não é assim? Você fala, meu Deus, eu acordei com 50, mas eu só tenho 40. O espelho mostra quem a gente é. Não dá, não tem filtro ali. Ali é a verdade nua e crua, não dá para se esconder. E ali é esse espelho. Diante de um espelho, a gente não encontra mais nada do que a verdade sobre nós mesmos. A gente não pode enganar o espelho. E o espelho não pode enganar a gente. O espelho não tem filtro e a lei é como um espelho que revela quem nós somos. Ela revela que nós não conseguimos cumprir a lei totalmente. Quando nós estamos diante da lei, o pecado aparece. O pecado aparece como se nós tivéssemos aberto uma janela numa mesa escura, cheia de poeira. A lei é isso. A lei aponta o pecado. A lei aponta a nossa incapacidade de cumpri-la. A lei mostra o padrão de Deus, o caráter de Deus. A lei mostra o como nós estamos distantes de nos aproximarmos da possibilidade de cumprir tudo aquilo que ela exige. E quando nós vemos isso, nós sabemos que a lei ela é cruel. Ela mostra quem de fato nós somos. Os 10 mandamentos, eles não estão na Bíblia para mostrar o quanto nós somos bons em cumpri-los. Os 10 mandamentos estão ali para nós reconhecermos que nós somos pecadores. Os 10 mandamentos e toda a lei de Deus está ali para mostrar que a gente é incapaz de cumprir e é que essa lei nos empurra para Cristo. Você vai entender isso quando você lê Jesus, lá no Sermão da Montanha, e ele começa a falar, vocês ouviram o que foi dito? A pessoa estava até indo bem. Eles estavam até se esforçando. Mas aí Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Pessoal, se cresce. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Qualquer homem
que olhar para outra mulher com um desejo impuro, no seu coração ele já se deitou com ela. Naquele momento todo mundo já se sentiu apedrejado e sufocado. Vocês ouviram o que foi dito? Olha, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo e ore por eles. Esse é o padrão de Deus. É que você fala, Senhor, eu não consigo nem amar quem não é meu inimigo. O que dirá? Está difícil amar o amigo, está difícil amar o próximo. Está difícil orar pela família, que dirá orar pelo inimigo. Porque esse é o padrão de Deus. A lei ela está aqui para mostrar a nossa condição. A lei não está para mostrar o que nós fazemos ou deixamos de fazer. A lei é um espelho para apontar quem nós somos. Como é o nosso coração. Como o homem é incapaz de amar o seu próximo, que dirá amar o seu inimigo e orar por ele, interceder por ele. Ah, vocês ouviram o que foi dito? Você não pode matar. Mas eu digo, se você tiver raiva de alguém, você vai ser julgado por isso. Veja quantas pessoas você sentiu raiva nessa semana. De quantas pessoas você seria réu essa semana. Essa é a lei de Deus. Ela está aqui para mostrar a condição humana. Por isso que a lei não produz salvação. A lei apenas produz condenação. A lei é um caminho que aponta para Cristo, porque ela mostra que o homem é incapaz de salvar-se. O homem não pode se salvar através das suas obras. O homem precisa de Jesus. E eu vou pegar emprestado uma frase de Martinho Lutero. Para aqueles que gostam de estudar, tem uma publicação de Martinho Lutero só sobre a lei. E ele fala 3 aplicações da lei, e é muito interessante. Mas essa frase, ele fala o seguinte: a lei corretamente entendida e bem compreendida, a lei corretamente entendida e bem compreendida, não faz mais nada do que nos lembrar do nosso pecado e nos assassinar por meio dele. E nos faz sujeitos à ira eterna. Você entendeu a lei, compreendeu? O que você faz com ela? Você está perdido. Você está perdido. A lei não é cumprida pelo próprio poder do homem, mas unicamente mediante Cristo. Porque o que ele faz? Derrama o Espírito Santo em nossos corações. A lei, ela só pode ser cumprida por Cristo, que derrama o seu Espírito em nossos corações. E ele conclui dizendo que cumprir a lei é fazer suas obras com prazer e amor, que são postos no coração pelo Espírito Santo. Cumprir a lei é fazer as suas obras com prazer e amor. Prazer e amor, que são postos no nosso coração pelo Espírito Santo. Ou seja, fazer apenas o que a lei requer não é suficiente. Fazer por obrigação não é suficiente. Obedecer porque é o que tem que ser feito, fazer porque tem que fazer, cumprir porque tem que fazer, obedecer por uma questão de prazer e amor é o que Deus requer. Ter prazer na lei do Senhor é o que Deus requer. O salmista falava, eu gosto de fazer a tua vontade. Você quer saber o que eu gosto? Eu gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está dentro do meu coração. Ele fala o prazer deles, daqueles que são os mais felizes do Salmo 1, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Você sabe qual é o TikTok daquele que ama o Senhor? Sabe qual é o TikTok do cristão? É a lei do Senhor. Ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. É lá na lei do Senhor que ele procura os preceitos, as dicas, a vontade, a orientação, os desejos do coração. É lá, na lei do Senhor, dia e noite. É para cumprir a vontade quando há alegria e amor. Quando nós entendemos que esse é o padrão de Deus, a gente precisa se questionar como que eu saio de alguém que cumpre sofrido o mandamento, doído, na raça, para alguém que tem prazer e amor. Como que isso acontece? E a resposta é por meio do Evangelho. A única forma de nós nos relacionarmos com a lei, com prazer e amor, é por meio do Evangelho, é por meio de Cristo, é por meio do Espírito Santo.
E esse processo começa quando nós temos consciência da nossa condição. Quando o homem tem consciência que ele é, por sua natureza, por sua condição, desobediente. Esse é o primeiro passo da nossa vida, entender que todos pecaram, que nós somos pecadores por natureza, é a nossa essência ser pecador. Todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão separados da glória de Deus. E que na nossa condição, aquele que não obedece, a palavra de Deus fala em Gálatas 3:10, está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Pela lei de Deus, quem não obedece é maldito. Essa é a nossa condição. A primeira condição, a primeira coisa que nós precisamos ter consciência é que aqueles que não obedecem à lei de Deus são malditos. Essa é a condição. Quando nós entendemos essa condição, isso aponta para a necessidade que nós temos de salvação. Isso nos empurra para a necessidade que nós temos de Cristo, para a necessidade que nós temos de libertação. Nós conversávamos na quinta-feira que um dos maiores problemas da humanidade é não saber que elas estão com problemas. Um dos piores problemas das pessoas é que elas não se olham no espelho. Elas têm tantas informações de pessoas piores do que elas, que as pessoas se acham boas. Elas acham que elas são boazinhas. E algumas pessoas já acham que elas nem tão pecadoras são assim. Talvez elas nem precisem de Deus. E eu lembrava de uma ilustração que eu li se você tiver num avião comercial, um avião bom, grande, que está estável, e alguém chegar para você e falar, olha, coloca um paraquedas. Você fala, não vou colocar um paraquedas. Por que eu vou colocar um paraquedas? Não, tá tudo bem aqui. Eu vou voar de boa, tá tudo bem. Mas se você vê uma aeromoça passando de paraquedas, um alvoroço, e todo mundo colocando paraquedas, e daqui a pouco o comandante fala, ó, atenção passageiros, estamos sofrendo, a primeira coisa que você vai fazer é procurar um paraquedas. Porque você sabe que a sua vida está correndo um risco muito grande. E o problema do homem é não entender que a vida dele está dentro de um avião em pane, que a qualquer momento vai cair, porque todo dia é dia de juízo. A palavra de Deus fala que ao homem é dado morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Todos os dias é um dia em que o homem vai ter a sua eternidade definida. Todos os dias. Então, nós precisamos entender que nós temos um grande problema, e essa é a nossa condição. Mas aí vem a segunda etapa, que é a grande boa notícia. É isso que o Evangelho é. O Evangelho é a grande e boa notícia que Cristo Jesus nos libertou da maldição da lei. Se nós éramos malditos por não poder cumprir a lei, porque a nossa essência, a nossa condição era uma condição de pecadores, porque nós éramos culpados, a palavra de Deus fala que Deus está disposto a nos perdoar todas as vezes que nós transgredirmos a lei. Todas as vezes que nós pecarmos, todas as vezes que nós não fomos capazes de cumprir a lei, Deus em Cristo nos declarou justos. E a palavra de Deus fala em Gálatas 3, que Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição no nosso lugar. Ele não varreu para debaixo do tapete da eternidade todos os nossos erros cometidos, não. Ele pagou cada erro que nós cometemos lá na cruz do Calvário. Ele cumpriu a pena, ele pagou o preço, foi um preço alto de sangue, para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados e para que nós não tivéssemos mais debaixo da maldição da lei. Porque na Bíblia está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele fez isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também a gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito da fé. E aí Romanos 6 vai dizer que o pecado não tem mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça. Essa é a nossa condição. Agora não somos mais os malditos, mas somos aqueles que estão debaixo da graça de Deus. E quando nós estamos debaixo da graça de Deus, a palavra fala que nós recebemos a promessa do Espírito Santo pela fé. E esse Espírito Santo
é quem nos capacita a obedecermos. Esse Espírito Santo é quem nos dá o poder para nós vencermos o pecado. É o Espírito Santo que vem habitar dentro de nós e ele derrama amor em nossos corações. Ele transforma o nosso caráter. Ele nos revela e testemunha de Cristo. E é muito lindo e interessante entender sobre esse amor, porque toda a lei, ela tem como fundo o amor e não a obrigação. E quando nós entendemos Romanos 5, nós podemos fazer isso através da leitura de João 17, fica mais fácil nós entendermos como o Espírito Santo nos capacita a vencermos, a sermos vitoriosos no cumprimento da lei. A palavra fala que o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito que Ele nos deu. Toda vez que a gente pensa nesse texto, a gente pensa no amor de Deus derramado sobre nós por nós. Deus nos ama e derramou o seu amor por nós. Mas, na verdade, é Deus derramando o amor em nosso coração, nos capacitando de amar a Deus. Essa é uma resposta à oração de Jesus, porque Jesus ora, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim, Deus Filho, está orando para Deus Pai, o amor Pai que tu tens por mim, esteja neles e eu neles esteja. Jesus quer que nós tenhamos o amor que o Pai tem por Ele. E como é que nós vamos ter esse amor? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo gera esse amor no meu e no seu coração, pelo Filho. O Espírito Santo gera o amor que nos capacita a nos relacionarmos com Ele, não por obrigação, não pela lei, não pelas obras. Ele nos dá a capacidade de amar, Ele nos dá a capacidade de termos intimidade com Jesus, Ele nos dá a capacidade de adorarmos, de desejarmos uma intimidade com Deus, do nosso coração pulsar e desejar a presença de Jesus, de reconhecer como nós cantamos quem Jesus é, de prepararmos a casa, de deixarmos a casa toda perfumada, de esperarmos, dele saber que nós estamos esperando, de nós termos a alegria na presença do Senhor. Isso só é possível quando o nosso coração está cheio de amor pelo amado, e esse amor está sendo derramado, e está sendo altamente fluindo em nós através do Espírito Santo. Nós só podemos viver isso por causa da presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está fluindo em nós, nós desejamos mais e mais e mais de Jesus. E quanto mais nós desejamos de Jesus, a nossa relação com Jesus vai nos afastando do pecado e vai nos permitindo cumprir a lei de Cristo. Porque a palavra de Deus fala em Romanos 10, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E a forma com que foi traduzida na nova versão é muito mais fácil da gente entender o que esse versículo quer dizer. O fim, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. O fim é no sentido de propósito, de finalidade. Cristo é o propósito pelo qual a lei foi dada. Como resultado, todo aquele que nele crê é declarado justo. Cristo é o propósito. Cristo é o propósito da lei para que nós, aqueles que cremos em Jesus, nós, aqueles que amamos Jesus, nós, aqueles que desejamos Jesus, possamos nos deleitar em sua justiça, possamos ser declarados justos, possamos ser cheios da justiça de Deus, porque todo o mandamento, toda a Escritura aponta para Cristo. E o que isso gera em nós? Isso gera em nós a visibilidade de Cristo. A lei nos conduz para Cristo e Cristo nos liberta para obedecer à lei. Toda vez que nós estamos mais próximos de Cristo, nós estamos mais livres para obedecer à lei, estamos mais cheios do Espírito, estamos mais capacitados pelo Espírito, estamos mais livres de toda a influência do diabo na nossa mente, de toda a influência do mundo na nossa mente, de toda a carnalidade, porque quem vive no Espírito, anda no Espírito, não anda na carne. Então nós estamos mais próximos de viver a vontade de Deus. Não tem mágica, irmãos. Quanto mais perto de Deus a gente está, mais perto da palavra a gente está. Quanto mais longe a gente está, mais perto do pecado a gente está. Essa é a relação correta que nós precisamos ter com a lei. Essa é a relação que nós precisamos ter com a palavra de Deus. Se você for pensar junto comigo,
todo mandamento, toda a palavra de Deus, ela contém um imperativo moral. Você vai ver um texto como: não mentirás, não darás falso testemunho. Vamos fazer uma coisa fácil. Você vai falar: beleza, não sou mentiroso. E provavelmente nós não gostamos de mentir mesmo. Não temos como hábito a mentir. Mas se você for tentar viver isso de uma forma legalista, e entender que você não vai mentir pelos seus próprios esforços, eventualmente você vai perceber que você mente. Você vai perceber que é um padrão que você não consegue alcançar e você não consegue não mentir. Se você quiser, pelo seu desempenho, cumprir isso, você vai ver que em algum momento você vai cair e você vai pecar. Mas pode ser que você tenha uma segunda atitude, a da licenciosidade. Ninguém cumpre isso daí. Isso daí nem mentira é, mas não pode ser considerado mentira. Tinha uma mentira que todo mundo usava como ilustração, que agora ninguém mais vai poder usar. Quer ver uma mentira que ninguém pode usar como ilustração mais? Diz que eu não tô. Sabe por que ninguém pode usar mais essa ilustração? Porque ninguém mais liga para ninguém. Então você não pode mais falar diz que eu não tô, porque ninguém mais liga para ninguém. Você não pode falar diz que eu não tô, porque ninguém mais chama ninguém. Mas era uma mentirinha que todo mundo fala, não, diz que eu não tô. Mas ninguém mais faz isso, só você não atender. Mas essas pessoas, elas vivem debaixo de uma liberdade. E essa tal de liberdade de pecar acaba abusando da graça e cedendo constantemente ao pecado. Mas há uma terceira possibilidade, que é a possibilidade do evangelho. Quando você reconhece pela ótica do evangelho que eu olho no espelho, eu reconheço a minha incapacidade de cumprir a lei. Eu reconheço que pelo meu esforço eu vou acabar em algum momento caindo nesse pecado. Mas aí eu olho para Jesus e eu vejo que por causa de Jesus, ele já cumpriu toda a lei. Ele já pagou o preço e ele já me declarou justa diante de Deus. Eu não preciso me esforçar para ser aceita por Deus, porque eu já fui aceita por Deus, mesmo diante das minhas falhas. Mas tem algo que ele fez por mim na cruz. Ele colocou o seu Espírito dentro de mim. E é o seu Espírito que me liberta do domínio do pecado. Então ele me capacita a viver a verdade. E ele me capacita através do poder a cumprir a lei. Essa deve ser a nossa visão correta com relação a todos os outros mandamentos. Ao mandamento do amor, ao mandamento do perdão, ao mandamento de você conseguir considerar as pessoas mais especiais que você, a não ser orgulhoso. A palavra de Deus precisa ser encarada como algo que foi, em primeiro lugar, cumprido por Cristo e só pode ser vivido por nós, mediante uma capacitação do Espírito Santo que habita dentro de nós. Mas a base do cumprimento da lei, como nós lemos, é o amor, é a alegria e o prazer. A verdade é que, muitas vezes, o que nos leva a cumprir é só obrigação mesmo. E é por isso que tantas pessoas desistem no meio do caminho. É muito difícil ser crente, pelo amor de Deus. É um tal de faz isso, faz aquilo, vai ali, faz aqui. Não dá, para mim não dá, é muito pesado. Porque é só um monte de regras. É só um monte de obrigações. Mas a palavra de Deus fala em Romanos 13:10 que o amor é o cumprimento da lei. Toda a lei, ela se resume em amar a Deus. Se você ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, você quer agradar a Deus e você quer fazer a sua vontade. Se você ama o próximo, você ama verdadeiramente, você não quer trair essa pessoa, você não quer cobiçar o que ela tem, você não vai mentir para ela, você etc. Você ama. Se nós amássemos, nós precisaríamos de tanta lei. Mas nós nos amamos mais do que nós amamos os outros. E não pensamos duas vezes em passar as pessoas para trás. Por isso nós precisamos da lei. Porque elas apontam que nós precisamos de Jesus. Mas toda vez que nós olhamos para a lei,
Toda vez que nós olhamos para ela, nós precisamos encher o nosso coração do amor de Jesus. Não adianta nada a gente orar por obrigação, a gente doar e ofertar por barganha, a gente fazer qualquer coisa sem alegria, sem prazer. Não existe nenhum tipo de possibilidade de nós vivermos o evangelho sem alegria, só por obrigação. Esse não é o espírito do evangelho. E eu quero trazer alguns versículos que eu sempre vem à minha mente quando eu penso no prazer e na alegria que é estar na presença de Deus. O salmista fala no capítulo 40, versículo 8, para o Senhor, eu tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser. Imensa alegria de fazer a tua vontade. A tua lei está no meu ser, eu tenho imensa alegria. Será que é esse o nosso coração? Hebreus 8, 10 fala, essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel. Passados aqueles dias, garante o Senhor, eu gravarei as minhas leis em sua mente, escreverei em seu coração e lhe serei Deus e eles serão o meu povo. A nossa relação com o Senhor é uma relação de aliança, uma relação de amor, uma relação de encontro, uma relação de alegria. Não é uma relação de agenda. É uma relação de encontro. Vocês conseguem entender? É prazer. É alegria na presença do Senhor. É encontrar um amor. É encontrar a alegria de estar na presença do Senhor. É deixar todas as outras coisas, porque encontrou no Senhor algo que é mais importante. Porque Ele é o nosso tudo. E quando Ele é o nosso tudo, todas as outras coisas, todas as outras vozes se calam. Porque Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso melhor lugar. Ele é o nosso melhor tempo. A voz dele é a mais doce. E viver uma vida de cumprimento da lei sem amor é uma distorção do Evangelho. Vocês entendem isso, irmãos? Não é o Evangelho isso. É legalismo. O Evangelho só é cumprido através do amor, através da ação do Espírito Santo que derrama amor em nossos corações. E aí a lei é cumprida através de graça, através de verdade e através de prazer e alegria. Essa é uma relação de amor. A graça traz amor e felicidade no cumprimento da lei. Se está pesado, irmão, você está vivendo no legalismo, você ainda não conheceu o Evangelho de Jesus. Você não conheceu o Evangelho de Jesus. O seu coração não está cheio do Espírito Santo de Deus, que derrama e revela o amor de Cristo em seu coração. Porque o cumprimento da lei é o amor. Nós podemos e devemos orar como salmista, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. Esse é o melhor lugar. Qual é o melhor lugar? É a tua presença. Ele fala, olha, a minha alma anela e desfalece. Tem outra versão que fala, a minha alma suspira. Estou contando os dias, estou contando os minutos. Eu quero largar tudo aqui porque eu quero estar na tua presença. Suspira e desfalece pelos teus atos. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Cantam de alegria ao Deus vivo. Ele fala, olha, até o pardal e a andorinha conseguiram abrigar os seus filhotes e colocaram num lugar perto do teu altar, até os passarinhos, até a natureza, quer ficar próxima do teu altar. Todos querem estar próximos da tua presença, Senhor. E eu amo quando o salmista fala no versículo 10 do capítulo 84, melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e do que habitar as tendas dos ímpios. A presença do Senhor, a alegria de habitar na presença do Senhor, deve ser o que preenche o nosso coração. Se nós não estamos vivendo isso, nós ainda não temos uma vida centrada no Evangelho. Entenderam isso, irmãos? Uma vida centrada no Evangelho é uma vida que desfruta
da presença gloriosa do Senhor em amor e em verdade. Cheia do Espírito Santo de Deus que derrama esse amor no meu coração, para que eu possa cumprir a lei através do poder dado por esse Espírito. E a lei de Deus me livra da condenação e da maldição. A lei não é pesada, a lei não é uma maldição para mim. Eu não vivo porque eu sou uma pessoa que quer cumprir as obras e por mérito e desempenho, mas eu cumpro a lei por causa do amor. Porque Jesus é o meu amado, porque a minha alegria é estar em sua presença, porque eu sei que os meus pecados fazem separação entre mim e o meu Deus. E as minhas transgressões tampam os seus ouvidos para que ele não me ouça. E longe de mim que os meus pecados tampem os ouvidos do meu Deus, porque eu quero ouvir a sua voz, eu quero que ele ouça a minha. Porque doce é a presença do Senhor para mim. É tudo sobre relacionamento, sobre intimidade. E nós precisamos ter uma compreensão do que é o Evangelho, para entendermos a correta relação entre a lei e o cumprimento da lei e a obediência. Nós devemos obedecer a palavra? Sim, devemos obedecer a palavra. Porque a lei de Deus é um lugar de proteção, porque a lei de Deus é um lugar de transformação, porque a lei de Deus vai fazer com que o nosso caráter seja moldado ao caráter de Cristo. Porque a lei de Deus representa para nós, sinaliza para nós quem Deus é. Mas isso vai ser através de uma capacitação do Espírito Santo que veio habitar dentro de nós. Movidos pelo amor derramado pelo Espírito Santo dentro dos nossos corações. E o meu desejo, irmãos, é que o Espírito Santo derrame esse amor no seu coração. Se você está no automático, se você está como se fosse uma bicicleta que está rodando sem óleo, está fazendo tudo. E eu estava conversando em casa, tem muitas pessoas que não têm um relacionamento com o Senhor. Vai esfriando. Vem aqui, às vezes, um domingo, e passa, às vezes, uma semana inteira sem fazer uma oração. Sem abrir uma Bíblia. Sem ouvir um louvor. Não tem prazer na lei, não tem prazer na presença. Não tem prazer na presença do Senhor. Não desfruta. Não tem prazer, não tem um tempo com o Senhor. Não consegue se lembrar qual foi a última vez que se alegrou, que o seu coração se encheu. Você e Deus e mais ninguém. E o seu coração se encheu de profundo amor e alegria por você desfrutar de um tempo a sós com o Senhor. Se você quiser ter uma correta relação com a lei de Deus, viva com intimidade com o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Senão vai ser só mais um peso, mais um machado na sua cabeça. Porque você está tentando cumprir a lei de Deus sozinho. Eu imagino que deve estar muito difícil para você. Eu imagino que deve estar muito pesado para você ser crente. Deve estar sendo muito difícil. Porque sem o Espírito Santo, sem essa relação, sem esse enchimento do Espírito Santo, sem esse amor, sem essa testificação, sem esse poder, deve estar sendo muito difícil. E a minha oração é que o Espírito Santo te encha, e te transborde, e te capacite, para que você possa ter uma correta relação com a lei de Deus e ter uma vida centrada no Evangelho, porque essa é a vontade de Deus para os seus filhos, essa é a vontade de Deus para nós, que a gente viva e que a gente viva uma vida de obediência à palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus, não tenham dúvidas disso. Nós fomos salvos pela graça para vivermos uma vida de obediência. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz. Mas também te agradecemos pelo teu Espírito que traz essa palavra como uma espada em nossos corações. Te agradecemos pelo teu Espírito que derrama o amor em nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem graciosamente dado para nós a possibilidade de estarmos na tua presença santa, tua presença poderosa, tua presença tão preciosa. E o Senhor permite a nós, com todas as nossas falhas,
a estarmos diante de Ti, ó Deus, e o Senhor, como lá no Éden, na viração do dia, o Senhor aguarda, ó Deus, para que nós estejamos na Tua presença. O Senhor é um Deus que está conosco à mesa, o Senhor é um Deus que nos conhece pelo nome, o Senhor é um Deus pessoal, o Senhor é um Deus de amor. E eu peço que o Senhor se revele dessa maneira para cada um dos meus irmãos nessa manhã, para que a vida centrada no Evangelho seja uma vida de cumprimento da lei pelo amor, seja uma vida vivida com intensidade, mas seja uma vida cheia de graça, seja uma vida cheia de unção, seja uma vida cheia do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus.